Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 29 de novembro de 2018. Por que temos pesadelos? Sonhos ruins têm função importante para o cérebro. Parte 1. O que são pesadelos? São experiências mentais vividas de maneira realista e experimentadas durante o sono profundo. Muitas vezes, eles nos fazem acordar com o coração batendo mais rápido, com a respiração alterada e, às vezes, nos fazendo transpirar. Pesadelos tendem a ocorrer predominantemente durante a fase REM, em inglês Rapid Eye Movement, ou seja, quando estão presentes os movimentos oculares rápidos e quando se atinge um relaxamento muscular absoluto. Como os períodos de sono REM se tornam mais frequentes à medida que a noite avança, temos a impressão de que os pesadelos ocorrem mais usualmente nas primeiras horas da manhã. Algumas das funções atribuídas ao sono REM incluem a manutenção do equilíbrio geral do organismo, a liberação de substâncias que regulam o ciclo vigília-sono, temperatura corporal e, finalmente, consolidação da memória, dentre outras. Embora seja verdade que pesadelos são mais comuns entre as crianças, sabe-se que 1 em cada 2 adultos tem pesadelos de vez em quando, enquanto que entre 2% e 8% da população adulta é atormentada por pesadelos mais frequentes. É claro que ninguém gosta de ter sonhos violentos ou assustadores, entretanto, tais acontecimentos podem ter um propósito importante para a sua saúde mental. Qual a função dos pesadelos? Embora sua função ainda não seja totalmente compreendida, existe uma teoria que procura desmistificar esses acontecimentos. Veja só que interessante como somos visitados por uma quantidade imensa de emoções ao longo de nosso cotidiano. Muitas vezes ficamos confusos e não sabemos lidar com os vários aspectos de uma determinada situação. Em função de vivermos muitas dessas aflições enquanto estamos acordados, tais preocupações são, naturalmente, levadas para a nossa cama na hora de dormir. Assim, segundo pesquisadores, os sonhos ruins entrariam exatamente nesse momento, ou seja, funcionando como um tipo de processador emocional. Eu explico. Como o nosso cérebro tem que manejar medos vagos e imprecisos que sentimos no dia a dia, ao serem montados em forma de histórias fantasiosas um pouco mais elaboradas, nossa mente consegue criar um melhor contorno de interpretação. Assim, as inquietudes incompreensíveis, ao se tornarem componentes de uma experiência sonhada, ainda que fictícia, se tornam mais facilmente superáveis por nossa mente consciente. É dessa forma então que as emoções difusas se tornam mais inteligíveis, ou seja, nossos pesadelos podem ser compreendidos como laboratórios ou fábricas de sentidos ao ajudar nossa mente a criar uma ideia mais clara a respeito daquilo que nos aflige, por isso que são, muitas vezes, bizarros ou inimagináveis, pois aparentemente unem coisas que não podem logicamente serem unidas. Portanto, ao que tudo indica, uma das funções do sonho atribulado seria de transformar nossos temores mais vagos em memórias. Além disso, como o pesadelo é vivido como um fato que já aconteceu, ou seja, ficou no passado, nossas aflições são naturalmente trasladadas para a memória, removendo então os medos de nossos horizontes presente e futuro. Pesadelos nos ajudam, dessa maneira, a nos distanciar de nossos temores. Portanto, se você é uma das pessoas que, às vezes, são importunadas por essas vivências, não se aborreça tanto.
Conclusão: na verdade, ao sonhar coisas ruins você está apenas tomando consciência do mecanismo emocional que não seria facilmente executável enquanto se está acordado. Assim, precisamos dos sonhos ruins para processar as coisas negativas que ocorrem conosco, tornando-nos, portanto, mais fortes. É nosso cérebro, mais uma vez, nos dando mais uma mãozinha ao criar um lado positivo das coisas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o sono e os sonhos a partir da pergunta 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves? O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganaste. E quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos, o que são os sonhos, ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontram concluídas, ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão seja mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa,
porque as conhecemos sem jamais as ter visto. E ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sonho influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu, é o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento, frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos, a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos, para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, caireis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Comentário de Allan Kardec. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos entremeadas de coisas do mundo atual formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ou acaso os fragmentos restantes sendo reunidos, perderiam toda significação racional. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.